Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Que possamos então iniciar nossa semana na luz do Evangelho segundo o Espiritismo. E hoje a gente vai fazer a continuação, do capítulo anterior, do vídeo anterior, O capítulo é o mesmo, que é o capítulo 14. Honra a teu pai e tua mãe, a ingratidão dos filhos e os laços de família. É um texto bem comprido, Então foi dividido por partes. Então lá fala da ingratidão dos filhos, que a ingratidão dos filhos para com o pai é muito pior do que a ingratidão com o próximo, em que fala que eles vão para o espaço, quando morrem vão para o espaço, tem a oportunidade de aprendizado, de despertar e solicitam uma nova reencarnação para poder acertar, esse relacionamento. E muitas das vezes voltam como pais e filhos para poder se acertarem. Então, a finalização do vídeo anterior, se você não assistiu, assista para você entender melhor, porque se eu for ficar aqui falando vai demorar demais, tá? Então, o final foi: qual será então sua conduta nessa família, Que ele pede para voltar nessa família, na família que ele detestou, para poder se acertar. Então, qual será a conduta nessa família? E aí a sua conduta, ela vai depender da maior ou menor persistência das suas boas resoluções. O contato constante com os seres que ele odiou é uma prova terrível, porque tá ali sempre, constantemente a convivência. Então, é difícil. E se a sua vontade não for boa o bastante, não for forte o bastante, pode sucumbir, pode não dar conta. Então, se ele prevalecer na boa resolução, ele será amigo daquele cujo meio foi chamado a viver. Então, ele foi chamado para viver naquele meio, e se ele tiver boa persistência, a resolução for forte, ele se tornará amigo. E se prevalecer a má resolução, será inimigo, Então, se fizer uma forcinha, porque o intuito é esse, de se consertarem, as relações ali. Então, se persistir, vai ter, se a resolução for boa, vai ter uma amizade. Caso contrário, será uma inimizade. Então, é assim que se explicam os ódios, essas repulsas instintivas que se notam em certas crianças, que nenhum fato exterior justifica, não há nada nessa existência que justifica essa atitude, que poderia provocar essa antipatia. Então, para a gente encontrar a causa, é necessário a gente voltar os olhos ao passado, porque aqui nada justifica. Então, há necessidade de se voltar na vida ou nas vidas anteriores. E nós, como seres humanos, e principalmente os espíritas, por ter o conhecimento da encarnação, da reencarnação. Então, os espíritas ele conhece, então é primordial que se tenha esse cuidado, esse entendimento de olhar para uma vida passada. E é necessário compreender os seres humanos de modo geral, como está sendo dito, os espíritas, é necessário compreender que quando geramos um corpo, a alma ela vem do espaço, para progredir. Então, se eu tô recebendo, e como foi citado, o espírita, por ter um conhecimento sobre as vidas passadas, ter esse entendimento, então acaba sendo mais fácil por ser conhecedor, dessa situação. Só que aí eu digo o seguinte: independente de ser espírita ou não, a partir do momento que você recebe uma vida, você tá gerando ali uma vida, uma vida física, é responsabilidade do adulto, do pai, da mãe ali, ou até propriamente do adulto que estiver cuidando, de ajudar esse ser a progredir.
né? Porque eu tenho uma criança, a partir do momento que eu aceito ter uma criança sob minha responsabilidade, é minha responsabilidade ensinar-lhe o caminho do bem. Então, dessa forma, é necessário a gente tomar conhecimento, a responsabilidade, né, dos nossos deveres e das nossas responsabilidades para com esse ser, pondo todo o nosso amor em aproximar essa alma de Deus. Então é o que eu estava dizendo. A partir do momento que eu aceitei esse ser sob minha responsabilidade, é meu dever, é minha obrigação ensinar-lhe o caminho do bem, aproximar essa alma de Deus. Essa é a nossa missão. É essa a nossa missão, na qual a gente vai ser recompensado, desde que a cumpramos fielmente. Os cuidados e a educação que lhe dermos auxiliarão o seu aperfeiçoamento e a sua felicidade futura. Lembremos que a cada pai e a cada mãe, Deus perguntará: que fizeste da criança confiada à vossa guarda? Então você entende que você tem uma responsabilidade com essa criança, ela é sua, é assim, é até meio grosseiro a comparação, mas enfim, você adota um cachorro, a responsabilidade de você cuidar desse cachorro é sua. Você imagina com o ser, com o espírito, né, que você aceita gerar, você aceita receber ali no seio familiar, é obrigação. Você aceitou, é sua responsabilidade de sempre ensinar o caminho do bem, de aproximar essa alma de Deus. E você vai aproximar essa alma de Deus como? Ensinando-lhe o caminho do bem, com amor, cuidado, valores, ensinamentos, enfim, uma infinidade de situações. Se esse ser permanecer atrasado por nossa culpa, por culpa desses pais e mães, o castigo será o de vê-la entre os espíritos sofredores, quando dependia de nós, né, para que fosse feliz. Então, vê-lo ali no momento, pode ser que não, mas independente de qualquer pai, qualquer mãe, se vê o seu filho no caminho do mal, perdido, já é um castigo, digamos assim, já vai pesar na consciência. Então, nós mesmos, carregados de remorsos, os pais, né, pediremos para reparar a nossa falta, solicitando uma nova encarnação para nós e para ela, na qual dedicaremos mais cuidado e atenção. E ela, cheia de reconhecimento, nos envolverá no seu amor. Não recusemos, portanto, o filho que no berço repele a mãe, nem aquele que nos paga com ingratidão. Não foi o acaso que lhe fez assim e que nos enviou. Mães, abracemos então a criança que nos causa aborrecimentos e dizei para nós mesmas: uma de nós foi a culpada. Merecemos as divinas alegrias que Deus concedeu à maternidade, ensinando essa criança que ela está na terra para se aperfeiçoar, amar e abençoar. Mas muitas mães, em vez de expulsar por meio da educação os maus princípios inatos provenientes das existências anteriores, entretêm e desenvolvem esses princípios por descuido ou por uma culposa fraqueza, e mais tarde o vosso coração, ulcerado por ingratidão dos filhos, será para nós, para as mães, desde esta vida, o começo da nossa expiação. A tarefa não é tão difícil como poderemos pensar. Não exige o saber do mundo. O ignorante e o sábio podem cumpri-la. E o Espiritismo vem facilitá-la ao revelar a causa das imperfeições do coração humano. Ficaremos aqui então nesse texto hoje e continuaremos na próxima. Então, pessoal, não dá para eu ficar muito falando do vídeo anterior no atual, porque o tempo é curto.
Então vocês vão lá, assistam para resgatar. E eu queria comentar algo aqui, né, com relação às mães e aos filhos, mas muitas mães, em vez de expulsar por meio da educação os maus princípios inatos, provenientes das existências anteriores, entretém e desenvolve esses princípios por descuido ou por uma fraqueza culposa. E isso, gente, é muito atual. Muito atual assim, não é muito atual. É muito comum a gente ver mãe deixar o filho fazer o que quer. Muito comum, não tem uma autoridade, não tem uma firmeza com o filho. Isso quando é criança. Muitos filhos fazem e falam o que quer na cara dos pais. Aí adulto, quando muitos até batem nos próprios pais, ai que absurdo, é absurdo. Só que vamos dar uma olhadinha lá atrás para ver se teve um pulso firme com esse filho, usou da autoridade que cabe a essa mãe e a esse pai também para encaminhá-lo no caminho do bem. Nunca diz não para o filho. Quando o filho cresce, ele acha que é dessa forma. Então é obrigação, eu sempre digo isso, sabe? Apesar de eu não ter filhos, as crianças que estão ao meu redor, eu procuro sempre ter esse princípio, sabe? Do bem, de passar os valores para ensiná-los no caminho do bem, do que é certo, do que é errado, nesse princípio voltado para Deus, para os ensinamentos de Jesus. Então assim, eu não tenho responsabilidade de mãe, mas eu como ser humano, eu tenho essa obrigação para com as crianças que estão na minha convivência. As minhas sobrinhas, né, os netos do Fernando, como eu disse, tem um até que me chama de avó. Então, olha a minha responsabilidade. É responsabilidade minha também para com esses pequenos, de ensiná-los no caminho do bem. Pode, não pode, não pode. Mas os princípios e os valores estão se perdendo dentro das famílias. Por isso que às vezes a gente vê umas crianças e uns jovens que dá medo da educação, medo dos valores que eles estão levando para a vida deles. Então, fica um alerta aí para os pais e mães. A partir do momento que você aceitou receber esse ser na sua vida, é responsabilidade e dever sim seu de encaminhar essa alma para Deus, para mais perto de Deus. Como? Pelo caminho do bem, do amor, da caridade, do perdão, enfim. E aí o que muitas vezes acontece? Que fala da culposa fraqueza. Os pais não querem ter firmeza, não querem ter força. Só que depois a vida cobra, sobra, né? Eles vão colher o que estão plantando. Então há de se fazer uma força. Eu às vezes faço uns vídeos e eu falo o seguinte: os pais e as mães, é necessário ensinar os filhos a oração, a sentar em comunhão, a fazer uma leitura. E não estou falando de religião, estou falando de valores. Sentem com os seus filhos para trazer para o lar, porque é no lar que se forma tudo isso. Eu tenho muito mais para falar, mas vamos parar, porque senão o vídeo fica muito longo. Mas pais e mães, se responsabilizem pelo que é responsabilidade de vocês, a cada um de nós, tá bom? Um abraço para o Raimundo Mariano Dias, Agenda Espírita Brasil. Abençoado seja o seu dia, o seu lar, a sua família, seus filhos. Beijos de luz e gratidão sempre.